Com certeza um dos meus CDs prediletos é o Worship. Não sei se vocês já conhecem o Worship. É o Worship vermelho, tem o Worship Again, que é o vermelho e o azul. E esse vermelho é para mim o melhor CD de toda a história do cristianismo que eu já escutei. Então, se você tiver a oportunidade, escute esse CD. Esse CD chama Worship, CD de Michael W. Smith. Pessoal, bem-vindo a todos vocês, a todos que estão aqui passando frio junto comigo. Sejam todos bem-vindos. Brasília, frio. Renata falando que Curitiba tá frio. Frio. 10 graus hoje. Frio, chuva em Curitiba, isso aí. Curitiba sendo a clássica Curitiba. E tô feliz demais que a gente tá aqui junto novamente. E pessoal, que live ontem, hein? Vamos falar a verdade. Fala aí se essa live de ontem não foi Ele acertou no versículo, entendeu? Ele acertou no versículo porque o versículo ali é justamente o assunto que eu adoro, né? Que é a inteligência emocional. É você organizar seu mundo interior, você enxergar outra visão do mundo exterior. E amanhã cedo a gente está aqui com mais um convidado e hoje vai entrar uma convidada minha especial que vai falar lá do Bible College. Às 11h30 aqui, Maiara vai estar com a gente aqui falando basicamente um pouco sobre os feitos de Deus na vida dela, testemunho fresquinho e é isso aí. Pessoal, eu quero começar hoje falando sobre Efésios 4:32. Então todos bem-vindos aí. Efésios capítulo 4, versículo 32, essa é a senha de hoje, tá? Efésios 432, Efésios 4:32. 4:32 significa 4, versículo 32. Efésios 4:32. O texto lhe diz: nada de conversa profana, difamadora ou nociva. Nada de conversa difamadora, profana ou nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Sejam sensíveis e gentis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Perdão total e incondicional. Hoje eu quero falar com vocês aqui rapidamente, para começar essa live, sobre compaixão. Compaixão com certeza é uma das maiores ferramentas que nós temos em mãos para invadir a sociedade como igreja. Compaixão é a maior arma da igreja num contexto social, porque a compaixão ela foge de qualquer razão, ela foge de qualquer explicação. A compaixão ela vai na contramão de todo o senso moral de uma sociedade. E quem tá aqui? Hey, good morning for everybody. Say good morning everybody. Quem acordou agora? My son, how are you? Fine. Good? Say hi everybody. Hello. My name is Taylor and I'm 4 years old. I'm a rider, motorcycle rider. What else? I'm a bicycle rider. You are a bicycle rider. What else? A skateboard rider. A skateboard rider. What else? I know. I'm the best friend for my daddy. I am a strong boy. Say bye bye. Bye bye. Good there. Let's pray together. Taylor will pray for us, guys. So, good morning. Let's pray. Thank you for the Very loud for the guys there. Thank you Jesus for this day we bless Daddy. And thank you that we love you so much. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, buddy. Enjoy your day.
Seu Taylor, oh Deus da glória, ele me mata, esse menininho me mata. Então a gente estava falando aqui sobre compaixão. Compaixão é a arma mais letal que a igreja tem sobre a sociedade. E aí Paulo ele fala, antes de tudo, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Quando a gente fala de perdão, a gente ora no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas e perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Você já parou para pensar que a medida de perdão que Jesus ele ora no Pai Nosso é que ele pede para Deus perdoar a gente na medida que a gente perdoa os nossos devedores? Antes da cruz, Deus perdoava o homem à medida que o homem perdoava outro homem. Antes da cruz, o perdão era meritocrático. Antes da cruz, existia uma condição para Deus perdoar a gente. Deus perdoava a gente na medida que a gente perdoava o outro. Aí, Jesus vem com uma parábola. E eu sou fã de parábolas, porque parábolas revelam o modelo mental depois de como seria depois da cruz. Quando o reino de Deus chegasse entre nós, Jesus estava falando assim, ó, a parábola é uma fábula, é um conjunto, é uma conjectura de uma situação onde o mindset de quem está na graça depois da cruz vai funcionar. Então, existe a parábola do servo credor. Um servo, ele devia, e aí o cara que para que ele devia chamou ele e falou assim, ó, cadê meu dinheiro? Aí o cara falou, não, cara, perdão, eu não tenho, perdoa minha família, tenha dó, tem misericórdia de mim. Aí beleza, esse cara vai lá e perdoa, fala, não, tá bom, tá perdoada a dívida. Esse servo sai e encontra um amigo que devia para ele, só que devia 1/5 da dívida, devia era simbólico, perto do quanto ele foi perdoado. E aí ele vai e pega pelo pescoço, fala, cara, você tem que me pagar, cadê meu dinheiro? E ele age em outra medida. Esse senhor manda chamar esse servo e truca ele e pergunta, por que você não perdoou ele? Você foi perdoado, eu te perdoei. Se eu te perdoei, por que você não perdoou ele? E aí a Bíblia diz que ele é jogado aos verdugos. Ele sofre uma punição por isso. Essa parábola me faz entender que antes da cruz, nós perdoamos à medida, ou Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos, antes da cruz. Depois da cruz, porque Jesus falou, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Depois da cruz, entenda que a condição de perdoar alguém não é mais opcional. A condição de você perdoar alguém é a medida que você foi perdoado em Deus. E a minha pergunta é, quanto do perdão de Deus você já compreendeu que você recebeu? Porque a pergunta que surge para as pessoas é a seguinte, mas Cal, eu devo pedir perdão para Deus ou não? E a lógica é o seguinte, como que eu vou pedir perdão para Deus se Deus me perdoou? Qual que é o sentido de sempre novamente eu chegar para Deus e ficar pedindo perdão para Deus se Deus já me perdoou? E eu costumo dizer que Deus não perdoa mais. Por que Deus não perdoa mais, Cal? Porque o dia que Deus perdoar significa que Ele não te perdoou ainda. É impossível Deus te perdoar onde Ele já perdoou. É impossível. Por isso que a gente precisa internalizar que Deus não perdoa mais. Por quê? Porque o perdão dele foi para sempre. É um perdão que não perdoa só o seu passado ou o seu presente enquanto você pede perdão, mas é um perdão que já chegou antes de você nascer, que perdoa todo o teu futuro. E aí aqui é o ponto que hoje nós perdoamos também como Deus em Cristo nos perdoou. Por isso que hoje não existe desculpa para você não perdoar alguém. Não existe desculpa. Eu percebo que a metade dos mendigos hoje nas ruas, eles não estão lá porque a vida foi mal com eles. Eles estão lá porque eles não perdoaram alguém. Quando você não perdoa alguém, você termina nos verdugos.
Quando você não perdoa alguém, você vai terminar na valeta. Quando você não perdoa alguém, você está sendo desleal com o perdão que você já recebeu. E nós recebemos um perdão incondicional. O texto está dizendo aqui, perdoem uns aos outros assim como Deus em Cristo nos perdoou. Perdão total e incondicional. Por que eu e você hoje nós temos capacidade de perdoar? Porque o amor é a matéria-prima para o perdão. A questão é que por muito tempo nós tentamos perdoar as pessoas sem o elemento do amor. Perdoar as pessoas sem o elemento do amor é impossível. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Já ouviu falar nesse texto? O amor cobre uma multidão de pecados. Logo, o amor é a única matéria-prima que encobre a transgressão. Só o amor tem poder para você ter força o suficiente para superar uma transgressão. Porque é para isso que o amor serve. O amor serve para cobrir uma multidão de pecados. Então, hoje eu quero estender para você o direito de perdoar. Quero estender o direito de compaixão. Eu quero estender para você um direito de um amor sacrificial que não te custa mais nada, mas é simplesmente o óbvio e ordinário da sua vida. Não pode existir mais mérito numa igreja que perdoa. Não pode mais existir um grande mérito numa igreja que tem compaixão. Por quê? Porque compaixão é a nossa natureza. Compaixão é aquilo que é mais óbvio no reino de Deus. E às vezes a gente perdoa uma pessoa e fala, ó, tá vendo? Nossa, eu consegui perdoar. Nossa, ele perdoou. Uau, que cristão é esse? E na verdade não. Perdão pra gente tem que ser intuitivo. Perdão pra gente precisa ser assim, o mais básico do ordinário. Então, existem áreas de moralidade, de integridade, que nós deveríamos ser grandes solucionadores. E em cima disso aqui, eu quero terminar dizendo que nós temos poder de mudar cidades, mudar países, através do amor. Fora do reino de Deus, o amor não existe. Fora da igreja, fora do contexto do reino escondido de Jesus que está revelado sobre a terra, o amor não existe. Não existe perdão entre pai e filho. Não existe perdão entre neto e avô. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar hoje a sua vida sem o elemento do perdão? Como seria para você? Como seria você hoje ter vivido talvez com seu pai se você não tivesse conhecido o perdão? Eu tenho um pai que eu já fiz tanto com ele, tanta coisa boa, fiz tanta coisa não tão boa, já falei tanta besteira do meu pai, já falo às vezes tanta besteira, só que nada chega perto daquele perdão, do amor e do perdão que sempre foi normal. Eu tenho 7 irmãos, e 7 irmãos, cada um teve sua experiência dentro do mesmo contexto. Só que hoje eu vivo uma dimensão familiar que eu não sei o que é não perdoar. Eu não sei o que é um irmão não falar com o outro. Não existe isso na minha realidade. Nós somos 7 irmãos. Isso significa 14 cunhados. Isso significa que nós temos mais de 20 sobrinhos. Isso significa que nós temos mais de pelo menos 8 famílias envolvidas num contexto onde podia ser uma calamidade. Porque família sem Deus, família sem Jesus, família sem compaixão, sem amor, é uma família da alta competição, é uma família da inveja, é uma família da arrogância, é uma família da soberba, é uma família da ganância, é uma família dos ciúmes, é uma família da competição, da comparação. Mas quando você estabelece a sua vida nesse padrão de amor, nesse padrão de compaixão, o amor e o perdão é a cultura familiar. É por cultura. Então o filho vai brigar com o pai, mas essa briga ela nunca penetra a ofensa da amargura. Por quê? Porque é esse amor que hoje você briga, mas você sabe que você não tá odiando. É um amor que você
discute, que você não concorda, mas você sabe que o valor do teu irmão está muito acima dessa discussão. Agora você imagina isso no teu contexto social. Imagina você poder ser assim com uma pessoa que não é do teu sangue, com alguém que não é da sua família. E hoje eu quero perguntar para você o seguinte: quem você ainda precisa perdoar? Pare por um instante. Para. Por um instantinho. Talvez você está assim, ó, cortando a cebola agora. Talvez você está atrás do balcão. Eu só queria que você parasse um minuto, assim, ó, fechasse teus olhos e fizesse essa pergunta para você mesmo: Deus, quem eu ainda preciso perdoar? Não tem como você pregar um evangelho se você não for portador do perdão incondicional. Não tem como você amar a Jesus que você não enxerga se você ainda não consegue amar um irmão, um ser humano, um vizinho que você enxerga, que é carne e osso. E eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar dentro do teu coração hoje quem você precisa perdoar. Perdoar não é ir levar flores, perdoar não é você impressionar, voltar a almoçar na casa da pessoa. Não. Perdoar é a tua capacidade de você reposicionar essa pessoa no mesmo lugar que ela estava no seu conceito antes da transgressão. Você reposicionar ela no lugar de confiança que ela estava antes da transgressão que ela teve com você. É a tua capacidade de você reposicionar a pessoa dentro de você e não fora de você. Talvez você não precise se preocupar que você não vai ser obrigado a fazer nada com essa pessoa sem antes ter feito dentro de você com essa pessoa. Eu tenho uma experiência fenomenal. Existiu uma pessoa na minha vida que eu tinha perdoado. E por anos eu tinha perdoado, estava tudo bem. Só que eu sentia que eu precisava justificar, redimir essa relação. E Deus, de uma maneira sobrenatural, Deus ele fez isso na minha vida. Hoje não existe um ser humano vivo sobre a terra que eu não tenho competência, capacidade para cear, sentar junto, almoçar, conversar, perguntar como é que estão as coisas. Muitas pessoas não concordam comigo. Muitas pessoas pensam que eu não gosto delas. Muitas pessoas pensam porque elas são homossexuais eu odeio elas. Muitas pessoas pensam que porque elas são divorciadas eu não gosto delas. Não. Eu não admiro isso. Eu não recebo isso. Porque isso é um desamor. Eu concordar com um divórcio é um desamor com quem eu amo. Então nunca vou concordar com um divórcio com ninguém. Mas se você divorciar, você não muda nada de quem você era para mim. Homossexualidade é a mesma coisa. Eu nunca vou desejar homossexualidade para alguém. Primeiro porque entre a homossexualidade não existe o elemento da família. E essa é meu protesto. Todo homossexual tem direito a uma família. Mas a homossexualidade é o caminho contrário de uma família. Como assim, Carl? Você é louco? Você me chama do que você quiser. Mas dois pares iguais continuam tornando uma criança órfã. Ah, mas a gente adotou. Pois é, adotou, mas ou vai ser dois pais que ela vai ter, porque é dois homens, ou duas mulheres que ela vai ter, que é duas mães. E aí você deixa duplamente a criança novamente órfã. Por quê? Porque ela já era órfã antes de ser adotada. Agora você leva ela para uma família com dois pares iguais, onde ela continua órfã. Mas eu não tenho problema nenhum com nenhuma pessoa das milhares de pessoas que já passaram dentro da minha igreja. Hoje tem pessoas que não pisam mais na minha igreja, mas tomam chá dentro da minha casa. Por quê? Porque a igreja é uma relação coletiva que elas têm com outros fatores, outros assuntos, outros milindres que elas carregam. Mas comigo, eu me desafio todos os dias a estender perdão para qualquer tipo de gente. E perdão é você reposicionar a pessoa no lugar que ela estava no seu coração antes da transgressão. E a minha pergunta hoje, bem sério para você. Entenda, se você superar essa parte da tua vida, o próximo ciclo ele acontece, ele abre. O perdão abre ciclos. O perdão destrava. O perdão ele
ele solta bênçãos que estão contidas sobre tua casa. E esse texto está dizendo aqui, assim como Deus em Cristo nos perdoou, perdoem-se uns aos outros. Perdão total e incondicional. Você nasceu de novo? Há um espírito dentro de você? Então não use de desculpas, porque você pode sim perdoar quem você quiser. Não, mas você não sabe o abuso que ele fez. Não, você não sabe o quanto ele passou a mão em mim. Você não sabe. Ei, o perdão cobre, o amor cobre uma multidão de transgressões. Sabe o que é uma multidão? Sabe o que é uma multidão? Não está falando de, ele mentiu para mim, ele roubou. Não, ele está falando de coisa feia, coisa cabeluda. E eu te pergunto, quem você precisa perdoar hoje? Perdoe. 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 Sabe como é que perdoa alguém? Mudando um pensamento sobre ela. E esse pensamento é, eu perdoo. Não, mas não é o que eu estou sentindo. Pois é, não é com o sentimento que você perdoa alguém. É com a decisão, é com a mente que pensa que você perdoa alguém, não é com a mente que sente. Calma, mas como que eu vou perdoar se eu não sinto? Bem-vindo à vida. Amar os vossos inimigos não está falando para você amar com a mente que sente, porque você nunca vai sentir amor pelos inimigos. Ou seja, existem princípios, e entenda aqui de uma vez por todas que todo princípio ele é racional. Você entra nele ou sai dele. O princípio ele não é cativo aos seus sentimentos. Inclusive os princípios eles normalmente contradizem sentimentos. Só que a gente precisa crer que é o quê? Que esse é o gabarito, essa é a matriz. O princípio é esse. Se o princípio é esse, eu perdoo. Se o princípio é esse, eu amo. Se o princípio é esse, eu confesso. Se o princípio é esse, eu devolvo. Se o princípio é esse, eu ando 2 milhas. Se o princípio é esse, eu dou a capa quando pedem a túnica. O princípio você decide entrar ou sair dele. E perdoar é um princípio. E esse princípio você precisa tomar uma decisão fria, racional. Sabe quando você olha assim e fala assim, meu sentimento é matar, eu quero matar essa pessoa. Eu quero esganar essa pessoa. Mas lá na sua consciência você sabe que não faz sentido matar alguém. Não faz sentido eu esganar uma pessoa. Lá na sua consciência você fala assim, ele merecia uma surra. Mas na sua consciência olha e tem dó. Você fala, mas coitado dele. Ele não recebeu isso em casa. Ele não teve uma estrutura familiar. Ele não teve um padrão de um homem do lado dele. Ele não teve padrão de família do lado dele. Ele não teve oportunidade de conhecer a mãe dele. Então, escute menos o sentimento quando o assunto é mais princípio. Princípio a gente precisa usar inteligência. Existe um pastor muito querido que lhe diz, todo princípio que você quebra, se prepare que você vai ser quebrado por ele. Por quê? Porque a gente quebra um princípio, só que a consequência disso quebra a gente. Você vai ser quebrado pela consequência de um princípio que você quebra. Você vai ser quebrado pela consequência de um princípio que você quebra. Não, mas a graça me libertou, a graça me perdoou, Deus já me perdoou. Não. A graça não te livra da consequência. Por quê? Porque um princípio é uma escolha. Se você entrar nele, você colhe bênção. Se você sair dele, quebrar ele, você colhe maldição. Não, mas e Deus? Deus que teve essa ideia. Foi Deus que fez isso. Então, perdoe. Eu estou falando de um princípio. Não estou falando de uma sugestão, eu não estou te dando uma dica de saúde, não. Estou dizendo sobre uma matriz existencial. Deus funciona assim, porque Ele te perdoou. Você não tem o direito de não perdoar. Porque Deus te perdoou, você não tem o direito de não perdoar. E aqui Deus colocou todos nós no mesmo saco. Qual saco? O saco do perdão incondicional. É a nossa natureza. Você nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, tanto faz para você não perdoar. Porque os teus temores, as tuas tormentas, elas não vão parar se você perdoar alguém. Se você não nasceu de novo,
A única coisa que muda você é nascer de novo. Tem que nascer de novo. Então você deixa de ser alma vivente e passa a ser espírito vivificante, tá? Então não estou falando do não crente, não estou falando do não renascido. Agora estou falando do espírito vivificante. Você que nasceu de novo, você que tem a natureza de Deus em você, você que tem a divina semente. E a Bíblia diz em 1 João 2,27. E olha esse texto aqui, de 1 João 2,27. Tá? Esse aqui, com isso que eu quero já receber a Maiara aqui, 1 João 2,27. Que é um texto fenomenal, 1 João 2,27. E ele diz o seguinte: quanto a vós, outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. A unção aqui está falando do crisma, da crisma, qualquer coisa untada, ungida. A unção é o azeite. Está falando do Espírito Santo. A unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. A unção que nós recebemos dele, que permanece em nós, nos ensina acerca de todas as coisas. Se você não sabe como perdoar, vai para a unção. Fala: Deus, existe uma unção que me ensina a perdoar. Se você não sabe como amar, vai para a unção. E diz: crisma, unção que nos ensina acerca de todas as coisas, me ensina a amar. Me ensina a reposicionar essa pessoa. Me ensina a me relacionar novamente com essa pessoa. Ei, existem algumas coisas na sua vida que não vão acontecer enquanto você não perdoa alguém. Perdão é tão sério, que Deus, ele diz que as nossas orações, elas são interrompidas. Deus, ele tem uma cláusula, e essa cláusula é o seguinte: se você não perdoa, não tem como eu te ouvir. Nosso assunto encerra, porque o perdão no reino de Deus é uma coisa tão intuitiva e elementar, que Deus, ele não segue no discurso, no diálogo com você, à medida que você não perdoa. É inconcebível, não tem como um crente, um renascido em Jesus não perdoar. Quando nós nascemos de novo, o perdão não se torna mais uma escolha. Quando nós nascemos de novo, o perdão se torna um instinto, uma intuição, se torna uma natureza. Nós temos a natureza do perdão. Nós perdoamos porque ele nos perdoou. Nós amamos porque ele nos amou. Nada vem de nós, mas nós estamos ligados na fonte de todo amor. Nós estamos ligados na fonte de todo o perdão. E isso é tão poderoso que você não faz mais força. Você não fica mais com a raiz de amargura, você não fica mais com rancores, você não guarda mais. Sabe aquela coisa ruim que você acorda e você lembra o nome da pessoa e aquilo te deixa mal? Não existe mais isso a partir do momento que você entra nesse lugar chamado perdão. Perdão, a chave aqui é compaixão. Guarde isso. Pede para Deus: Deus, me batiza com compaixão. Compaixão é a tua habilidade de você ter dó de um transgressor. Compaixão é você ter dó de um transgressor. Ou seja, você tinha direito de protestar, você tinha direito de punir, você tinha direito de condenar, mas você, tomado de compaixão, você estende o perfeito amor. Você enxerga na ótica do divino. Você percebe aquela pessoa no contexto redentivo, redimido, como ela realmente é. Isso é uma escama que cai dos seus olhos. Eu quero terminar aqui falando que nós precisamos entrar nesse caminho de excelência. Primeiro porque, olha que interessante, excelência é reino, perfeccionismo é religião e pobreza é demoníaca. Quando nós estamos fluindo nesse amor, nessa compaixão, nós estamos pegando um caminho de excelência.
A excelência é o reino. A perfeição é a religião. E pobreza é demoníaca. Guarde essas três coisas: excelência, perfeccionismo e pobreza. Você não pode ser pobre em perdão. Você não pode ser medíocre em amor. Você não pode ir pro outro lado achando que perdoar e amar é agora se levar flores, se levar presentes. Porque a religião ela vai te desenhar um padrão de compaixão do perfeccionismo. Por isso que ele não consegue. Não tem como. Porque o perdão ele tem medida. E a medida do perdão é a excelência, não o perfeccionismo. Você não é para ter perfeccionismo no seu processo de perdão e compaixão. Você é para ser excelente nisso. Excelente é você fazer o máximo com aquilo que você tem nas mãos. Perfeccionismo é fazer o ideal com aquilo que você não tem. Isso a religião sempre impõe. Por isso que a gente sempre é escravo da religião. A religião sempre fala que ainda não está bom, ainda não é suficiente. A religião, a base dela é o perfeccionismo, por isso que ela oprime, por isso que ela é intangível. Ela não tem como dar cabo ao processo da religião. Só que o reino ele é amparado pela excelência, não pelo perfeccionismo. O reino não exige de você o que você não tem. O reino exige excelência, e excelência é eu fazer o máximo que eu posso com o mínimo que eu tenho. Você tem uma porção de amor. Você tem uma porção de perdão. E excelência é você fazer aquilo que você pode fazer hoje com o perdão que você tem. É fazer o que você pode fazer hoje com a compaixão que você tem. Tá bom? Então pegaram aí? Deixa Jesus falar com você. Essa é uma palavra hoje que não estava no meu plano aqui. Porque a gente está falando sobre Bíblia na mesa. Mas eu creio que algumas pessoas que estão comigo aqui, eu não poderia passar meses e meses e meses falando com você se eu não chegasse nesse dia, olhar para você e dizer assim, quem você precisa perdoar? Decidiu? Perdoou? Sentou no teu coração? Senta no teu coração e fique vendo o que Deus vai fazer com você. Tá bom? Então deixa eu chamar aqui agora a Galante. É a convidada especial de hoje. E ela tá falando lá de Vitomarsum. Vamos ver como é que tá a internet lá. A internet lá é bem... E aí? Tá me vendo aí? Como é que tá? Tô bem, e você? Para mim não apareceu ainda. Vou chamar de novo. Vou chamar de novo porque apareceu o áudio aqui, mas não apareceu o vídeo dela aqui comigo. Aê! Olha aí, ó. Foi. Tá chovendo? E aí? Tá chovendo? Peraí que o som tá baixo. Eu vou botar o fone aqui. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou? Para mim tá ótimo. Aê. Então, pessoal, para quem não conhece, essa é a Mayara Galante. Eu tive o privilégio de conhecer ela esse ano. A Mayara é uma pessoa que conquistou a gente aqui, conquistou minha casa, conquistou a Aline com o jeito doce dela ser, o jeito humilde dela ser, e uma pessoa muito vulnerável, uma pessoa que eu vi poucas pessoas com o coração que ela tem para o avanço, a sede e fome de justiça. Hoje ela é uma pessoa que tem trabalhado com mídias sociais, tem se dedicado aos estudos, é uma pessoa que tem visto assim de onde Deus tirou ela, para onde ela está indo. O futuro dela tem se delineado de maneira peculiar e ela tem uma história muito incrível de superação, uma história onde Jesus entrou e mudou tudo para melhor. E hoje ela vive nesses meses no Bible College até novembro. E essa semana ela me escreveu, falou, Cal do céu, não sei o que fazer da minha vida, eu não sei se eu faço carreira, mas no fundo, sabe o que eu quero? Eu quero viver para Jesus, quero pregar o evangelho, quero viver o ministério. E eu admiro pessoas assim, porque pessoas assim chegaram mais cedo em algumas conclusões que a gente só chega na velhice. Muitas pessoas chegam na velhice e elas percebem o quanto elas foram um hamster na rodinha. Correram, correram, correram,
mas sempre permaneceram na mesma rodinha. E eu sou muito grato a Deus por você um dia ter dito sim para esse Bible College, né? Você está aí de uma Amém. maneira sobrenatural, você tem vivido dias de fé, onde você não sabe exatamente o seu orçamento do mês que vem, você não sabe exatamente como você vai pagar um boleto mês que vem, só que Ai. você decidiu caminhar numa palavra, você decidiu caminhar em uma direção onde o Espírito Santo te conduziu para isso. E conta pra gente um pouco como é que foi esse início, aonde tudo começou, como Jesus entrou na história e quais foram os marcos da tua vida que te construíram e tornaram essa pessoa que você é hoje. Bem-vinda, Mayara. Ah, muito obrigada, já vai. Já falou tudo isso, já me deu até vontade de chorar, tu sabe que eu sou chorona. E, nossa, é um prazer estar aqui, te conhecer. Não imaginava que eu ia ter essa oportunidade tão rápido. E estou um pouco nervosa também. Mas foi muito massa conhecer o Bible College e entender tudo que ele tem me proporcionado, sabe? Poder me conhecer, acho que de verdade, assim, conseguir olhar para mim sem uma escama, sabe? Muitas vezes a gente tem uma visão errada sobre nós, né? E aqui eu tenho tido essa oportunidade de me ver, sabe? Assim como Deus me vê, mas ver onde eu preciso melhorar também. E Deus tem me dado inteligência emocional para passar por tudo isso, né? Para caminhar em fé, para estar longe da minha família. Então, tá sendo muito incrível, ainda mais estar aí perto da sua casa, na sua família, conhecer pessoas como vocês. Tem realmente mudado aí a minha história. E sou muito grata aí pela vida de vocês, pelo carinho, por terem me acolhido na casa de vocês, como se eu já fosse da família. E é isso, assim. Então, como Jesus entrou na história, foi incrível, assim, porque eu estava nos piores dias da minha vida. Eu estava literalmente no fundo do poço, com 19 anos. Eu estava levando uma vida totalmente fora do contexto, assim. Eu tinha largado os meus estudos, a minha família já não acreditava mais em mim, e eu acho que isso foi uma das situações mais difíceis que eu passei, foi a minha família perder a confiança em mim, sabe? Olhar para mim e eu saber que não botavam mais. E isso para mim foi muito difícil, ainda mais porque eu cresci com um sentimento de rejeição do meu pai. Por mais que hoje eu entendo que foi uma mentira que eu acreditei e não realmente o que aconteceu. E então eu lembro que eu não orava, eu não falava com Deus, eu nem lembrava que Deus existia. Só que naquele contexto que eu estava, eu pensei assim, nossa, eu tô viciada em drogas, eu passei por um relacionamento abusivo, e eu falei, será que eu vou ter que contar para os meus pais que eu tô nessa situação, que eu não consigo largar das drogas e eu vou ter que entrar numa clínica? Eu cheguei nesse ponto. E foi muito difícil porque eu me sentia muito sozinha. E só que naquele dia eu estava no meu quarto e eu falei assim, Deus, se você existe, me dá uma prova, sabe? Porque essa vida não é para mim. E aquele dia eu tive um encontro com Deus no meu quarto. E eu senti um calor no meu coração, eu senti um amor tão grande e eu chorei tanto, tanto, tanto. E depois daquele dia, quando eu acordei, eu senti que alguma coisa tinha mudado, sabe? Só que eu tive a experiência certa, mas com a teologia errada, sabe? Então eu não conhecia Jesus. Mas eu comecei a buscar ele de uma forma minha, sabe? Então uma chave dentro de mim, depois daquele dia, mudou. E eu comecei a buscar de uma forma assim intensa, sabe? Eu comecei a meditar, comecei a fazer yoga e buscar Deus em algum lugar, sabe? E preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. Vale lembrar, Então,
você cresceu num ambiente de Florianópolis, né? Florianópolis já é Isso, conhecida como uma ilha da magia, como o lugar da muita Disneylândia, festa, né? Jurerê né, Internacional, as né, festas, rave, as batucadas. E você era literalmente o produto daquele meio, né? Você se né, tornou aquela moça que a gente às vezes olha e tá sorrindo, tá dançando, tá dando né, é gargalhada, mas verdade. na verdade é um excesso que só denuncia uma falta, né? E eu confesso que às vezes eu olho para pessoas assim e veio um sentimento de confusão, no sentido de olhar e ter dó, piedade, e falar, putz, que Uhum. dó, que vida é essa? Mas do outro Sim, lado, a gente, várias vezes na religião, a gente olha e fala, esse mundo está perdido. Esses jovens não querem nada com Deus, esses jovens não querem saber de nada. Só que na é verdade onde é mais eles querem, né? isso. E aí conta como é que foi essa sede que você teve de buscar algo a mais do que aquilo. Porque você conheceu praticamente um mundo colorido na vitrine, mas que ele é Né, muito escuro no estoque, né? muito. No subsolo. E como é que foi essa viagem para dentro disso aí? Então, pegando esse gancho que você falou, eu sempre acreditei que eu seria feliz quando eu tivesse um corpo perfeito, que é o que essas pessoas acreditam, né? Elas idealizam uma vida de status, onde o status é mais importante do que os princípios, do que os valores, do que quem você é de verdade. É muito mais fácil você mascarar ser uma pessoa do que você realmente ser essa pessoa, sabe? Então, por muito tempo eu fui assim. E eu acho que eu tive esse entendimento de saber que a vida não é status, não é dinheiro, não é ter uma vida luxuosa nem nada, porque por eu andar nesse meio, eu desfrutei de uma vida de quem tem muito dinheiro, sabe? E quando eu cheguei no auge onde eu sempre imaginei que eu seria feliz, ganhei seguidores por estar sempre nesse meio, e você acaba sendo conhecida, né? Porque tem pessoas do Brasil inteiro, você está sempre lá, você faz relacionamento, network. E quando eu cheguei num lugar onde eu tinha parcerias no Instagram, que é o que muitas meninas desejam hoje em dia, sabe? Eu falei, nossa, isso é muito vazio, é só isso, sabe? Tipo, isso não preencheu o vazio que tinha no meu coração, sabe? E foi muito frustrante. Então, nesse processo, desde quando eu tinha 19 anos até os meus 21, eu buscava Deus da minha forma e eu ainda estava nesse processo ainda de festa. Só que depois que eu tive um encontro com Deus no meu quarto, eu consegui largar de drogas mais pesadas. Só que eu ainda fumava maconha, ainda bebi e tudo mais. Só que eu tentei em várias religiões e nenhuma preenchia o meu vazio e nenhuma me transformava de verdade, sabe? Até que eu lembrei de uma amiga minha que me evangelizou na escola com 15 anos. Uau! E foi quando eu morava com meu pai na época. E nessa época eu tinha tentado suicídio com 15 anos. 14, 15 anos. E eu fui para a escola, contei para ela. E ela começou a me amar e me levou na igreja na época. E eu comecei a ir uns 2 meses na igreja e aquele espírito de suicídio saiu de mim. E só que depois eu não voltei mais. Eu me formei, não tive mais contato com ela. Só que depois de eu ter tentado de tudo pelo meu braço, pela minha força, eu lembrei dela. E lembrei que naquele lugar eu sentia muita paz. E era o que eu precisava sentir de novo, sabe? Era o que eu buscava dentro de mim. E é algo que você sempre fala, né? Esse tipo de sentimento, dinheiro não pode comprar. Então, eu cresci num lar onde não tinha religião. Meus pais, na verdade, me batizaram na igreja católica. Tinha uma religião dentro deles, mas não de ler a Bíblia e nem de ir na igreja, nem nada, mas aquela mentalidade perfeccionista, igual você falou, de sempre exigir de você aquilo que você não pode dar, né? Então, isso é muito frustrante também para os filhos, crescer com pais assim. E eu lembrei dela, mandei uma mensagem para ela. E aí ela, tipo, não, pode vir e tal. Comecei a ir na igreja. Passei uns 8 meses indo.
mas eu ainda sustentava uma máscara, sabe? Então eu falei, putz, agora eu tô indo na igreja e tô andando com o pessoal da igreja, eu não posso postar stories no Instagram, fumando maconha e tal, não sei o quê. E só que é muito difícil segurar uma vida assim, sabe? É pesado da mesma forma que eu vivia antes, sabe? Você não consegue ser de verdade, você sabe que você não é de verdade. E você tem que sustentar uma vida que não existe, sabe? E até que quando eu tava indo, tava tudo bem, eu tava conseguindo ir nos pequenos grupos e tal, tava tipo meio que engrenando assim. O meu ex-namorado, ele sofreu um acidente de carro e lá em Floripa, saindo de uma festa, atropelou 3 pessoas e uma delas morreu. E aquilo pra mim foi um baque assim muito forte, nossa, foi pesado assim, porque eu ainda tinha uma ligação sentimental, acho que uma dependência emocional com ele, sabe? E por aquilo que eu tá sustentando não era de verdade, foi um momento onde eu desmoronei, sabe? E eu acabei voltando e vendo ele. Ele pediu minha ajuda e eu acabei indo lá, dar o meu ombro amigo e no fundo eu pensava assim, não, pronto, agora ele vai se converter e a gente vai ficar junto e, enfim, mesmo negando tudo que tinha acontecido, todas as coisas que ele fez comigo. E quando eu fui lá, eu fiquei uma semana na casa dele, um ambiente super pesado, muito, muito horrível, assim. Ele simplesmente só, tipo, pegou aquilo que eu tinha, que eu não tinha nem pra mim, e depois ele foi super ingrato, tipo, me destratou e, tipo assim, não preciso mais de você, sabe? E aquilo pra mim, acho que foi uma das maiores decepções que eu tive, porque é muito ruim você botar toda essa expectativa em cima de uma pessoa o ápice, assim, de você estender a mão pra ela e ela, tipo, negar pra você tudo aquilo que você fez. Então, depois daquele dia, assim, eu despiroquei como eu não tinha feito há muito tempo, sabe? Eu voltei a ser aquela Maiara que eu era de 19 anos, onde eu bebia todo dia, usava droga, fumava, enfim. E eu fiquei 2 meses assim. Isso vai fazer 3 anos. Foi no final de 2017. E depois que eu tava nesse rolê, eu não aguentava mais mesmo. A parte de relacionamento foi uma área que me machucou demais. Eu acho que por ter essa carência em relação ao meu pai, eu descontava isso em relacionamentos e eu botava isso em outras pessoas. E foi aí que eu encontrei o Instagram do Vini, Sidney. E aí a gente começou a trocar uma ideia e tal. Aí eu falei, nossa, quando você vier pregar aqui em Floripa, me avisa. Porque eu precisava estar perto de pessoas que eram de Deus. Esse era o meu sentimento, assim. Porque eu acho que elas vão me ajudar a sair dessa, sabe? Porque eu não conseguia sozinha, era muito difícil. Aí ele falou, nossa, vem aqui pra Balneário e tal, vem aqui na minha igreja e tudo. Daí eu falei, cara, pode ser sexta agora? Tipo, eu tô desesperada, eu preciso, sabe? E aí ele falou, cara, pode vir. E eu nem conhecia o menino, tipo, foi muito de Deus, assim, sabe? E aí ele me buscou lá na rodoviária de Balneário e já contou o testemunho dele também, que é super parecido com o meu, já me evangelizou desde daquele momento que eu cheguei. E foi muito engraçado, porque naquele dia, no sábado, foi dia 2 de dezembro de 2018, não, 2 de dezembro de 2017. Eu entreguei minha vida para Jesus, sabe? Tipo, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu entrego para você a minha área emocional, que era o que eu tinha maior dificuldade de entregar para Deus. E eu me rendo, sabe? Não tem mais o que fazer. Tudo que eu tentei fazer com a minha vida foi onde me trouxe. E eu creio que você tem algo melhor para mim. Então, foi a partir daí que eu comecei a buscar Deus de uma forma assim. Eu já buscava, né? Mas eu não tinha me entregado por completo. E aí eu voltei para Floripa
E quando eu cheguei lá, estava tendo as inscrições pro Bible College que tem na minha igreja, né? E aí todo mundo falava, vamos fazer e tal. E aí eu falei, não sei. Na época eu estava trabalhando em Jurerê, numa loja de revestimento sustentável. E os únicos horários que eu poderia fazer seria quarta à noite e sábado. Sábado durante o dia. Daí eu falei, não vou perder meu sábado e tal. Só que no dia que eu vi as pessoas no coquetel, algo queimou no meu coração. E eu falei, meu Deus, eu preciso estar nesse lugar. E aí eu mandei uma direct pro pastor na época. Eu falei, será que ainda tem como eu participar e tal? Daí ele falou, tem, corre, que ainda dá tempo e tal. E aí eu me inscrevi, e começou em março de 2018. Antes de começar o Bible College, eu me batizei. Então foi tudo muito rápido. Comecei a estudar a Bíblia e a minha família não me apoiava, não entendia o que eu estava fazendo na minha vida, porque eu tinha largado a faculdade de moda, porque eu não encontrava um propósito lá. E eu comecei a estudar a Bíblia, sabe? Então foi muito louco, porque eu fiquei muito apaixonada, sabe? Pela transformação que ela fez na minha vida, sabe? Então, quanto mais eu via essa transformação, mais fome eu tinha de buscar mais, de entender mais quem eu era, de saber quem Deus era. E aí eu virei a louca do evangelismo lá em Floripa. Comecei a causar lá na minha igreja e trazer morador de rua para minha casa e evangelizar. E Deus me deu o dom de cura e foi muito legal o que aconteceu nesse tempo. E foi isso, assim. Aí no segundo ano passado, eu nunca senti que eu ia fazer o terceiro ano, desde acho que do primeiro ano lá do college. E aí no segundo ano, no final do ano passado, eu tava orando e pedi para Deus uma direção. Deus, eu quero mais, sabe? No terceiro ano lá do college ia ser só 2 dias na semana. E depois que eu saí do meu trabalho, começou a ser todos os dias, né? Tinha 2 opções, ou você fazer quarta e sábado, ou de segunda a sexta. E daí os 2 anos eu fiz de segunda a sexta, né? Depois do segundo semestre do primeiro. E aí no terceiro ia ser só 2 dias na semana, e eu não queria só isso, eu queria mais. E aí, olha que louco, depois de 2 anos, eu encontrei o Vini numa hamburgueria lá em Floripa. E aí ele falou, eu vou pregar na Inc domingo, você não quer ir lá me ver e tal? Daí eu falei, pode ser. E aí eu fui, e depois do culto a gente almoçou e tal, tomou um café. E aí ele falou, você conhece o Central Bible College? Tava ele e o Pedrinho, né? E o Pedrinho que falou do Central Bible College. Aí eu falei, não conheço. Ele, então depois quando você chegar em casa, entra lá pra ver. Aí eu entrei, e quando eu abri o site, nossa, Deus me tomou de um jeito. Eu comecei a chorar no meio da cozinha. Eu falei, mano, é isso, eu quero ir pra esse lugar. Só que, cara, como que eu vou, sabe? Minha família não me apoiava, eu não tinha dinheiro pra isso. Aí eu chamei uma amiga que tem uma habilidade melhor que eu em relação a finanças, planejamento, essas coisas. E eu falei, cara, eu preciso da tua ajuda, o que eu preciso fazer? Atitudes práticas. E ela falou, olha, você tá trabalhando, mas você pode começar a fazer uns frees e vender docinho no meio da rua. E aí, assim, pensa, para uma menina que é pra Jurerê Internacional, pra festa, pra balada, vivia de status, começar a vender docinho no meio da rua pra vir pro Bible College. É só Deus, né? Aí, assim, juro que no início foi muito difícil pra mim isso, sabe? Mas eu tinha uma convicção tão grande no meu coração que eu precisava ir. E eu falei, cara, eu não tô nem aí, sabe? Eu vou. E aí, eu comecei a ganhar tanto dinheiro fazendo isso, com free, que eu falei, Deus, eu quero sair desse trabalho. E eu orei, e eu tava na experiência ainda, e a mulher, me desligou. Então, eu ganhei o dinheiro da rescisão e comecei todo dia. Eu ficava, umas 6 horas na rua, fazendo uns R$200 por dia para vir pro Bible College. Só que eu tinha despesas, eu tinha a mensalidade para pagar, mais a inscrição. Então, na verdade, eu não cheguei aqui com muito dinheiro.
Pra te falar a verdade, eu cheguei aqui em Curitiba com R$ 120. E com fé que Deus ia me sustentar aqui, sabe? E tá sendo muito sobrenatural, porque todo mês ele tem dado a provisão. E esse mês eu já tenho dinheiro para pagar e já tenho do próximo também, não sei como. E tá sendo assim, ó, tão incrível estar aqui e conhecer pessoas como você, sabe? Tipo, eu lembro que quando eu cheguei aqui, cara, eu não parava de escutar de você aqui no college, né? E eu falava, gente, quem é esse Cal? Todo mundo fala. Que saco, sabe? Todo mundo fala desse cara e eu quero saber quem ele é, né? E Nayara, aí, um dia você deu a... eu vou só te cortar aqui, falta 10 segundos para cair a live. A gente já volta. Aí você continua. Tá Pera aí, bom. já volto.